Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores, mais um vídeo do Bruno Hatak. Let's go, gente, para o jogo perturbador, banido e esquecido pela internet. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Cipó Selvagem. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história de um jogo que não existe mais. Muitos já devem ter ouvido falar desse jogo, só que poucos devem se lembrar. Eu não conheço. Eu acho que eu não conheço. Fala, capa. Quase 5 anos atrás, no dia 23 de julho de 2016, um novo jogo indie de terror surgiu na Steam, e o nome dele era Moirai. Ele foi publicado por Chris Johnson e foi criado por 3 amigos, Chris, John e Brad. Seria muito mais legal se o nome do terceiro amigo fosse Som. O Moirai foi lançado originalmente em 2013 no site de jogos indies Game Jolt, e bastante gente jogou ele na época, só que ele só foi fazer sucesso de verdade com o lançamento da Steam, quando vários youtubers gringos encontraram o jogo e gravaram ele. E nisso mais pessoas conheceram o jogo e começaram a jogar ele também, já que ele era de graça. E é que nem aquela frase, de graça até rasteira em idosa. Não, pera. Não. Eu acho que não era assim a frase. E a ideia do Moirai era bem simples, ele era um jogo de terror 3D, com gráficos pixelados e com uma história curta, perfeito para jogar para passar o tempo ou para fazer vídeo pro YouTube. Mas esse jogo tinha uma coisa que diferenciava ele de todos os outros jogos de terror da Steam, que é o que fez ele viralizar. Mas depois eu te conto sobre essa coisa. Logo que o jogo começa, tem alguns NPCs parados na sua frente e você pode interagir. E o primeiro que você interage é um padre, que te conta sobre uma moça chamada Júlia. Minhas preces vão para a pobre Júlia. Já faz 1 ano desde que o marido dela se foi. Ninguém viu ela o dia todo. Eu imagino que ela esteja de luto. Você se importa de visitar ela na casa dela? A casa dela é a que fica para a direita na saída da vila. Depois de ouvir o padre, você pode interagir com uma mulher de vestido azul, que te conta sobre o filho da Júlia. Ela diz que a Júlia perdeu o filho dela na caverna pouco tempo depois do marido morrer. Você também pode visitar cada casa que tem na vila do jogo. Em uma das casas você encontra uma criança que diz que ouviu uma história de que existe ouro na caverna da vila, só que ela tem medo de ir lá porque diz que tem uma criança que assombra aquele lugar. Em outra casa você encontra uma garotinha que diz que o tio e o pai dela saíram pra cortar madeira pra esquentar eles no inverno. E ela diz que eles devem voltar logo. Não vão não. E quando você chega na casa da Júlia, não tem ninguém lá. Só tem uma foto de família na estante, que tá o marido dela, ela e o filho dela. Saindo da vila você encontra uma fazenda de ovelhas, que não tem nada além de um celeiro trancado e ovelhas que fazem 3 tipos diferentes de bé. Eu tenho certeza que essas ovelhas estão escondendo alguma coisa. Continuando o caminho pra fora da vila, você encontra as ovelhas de Baldur's Gate e um lenhador do lado de fora dela. Você fala com ele e ele te conta sobre o irmão. Meu irmão e eu estávamos cortando madeira, até que ouvimos um choro vindo de dentro da caverna. Ele entrou pra investigar. Já era pra ele ter voltado. Eu tô preocupado. Você pode procurar por ele? Tem uma lanterna ali em cima que você pode usar. No momento que você pega a lanterna é quando você sente que o jogo começa. Porque se já não bastasse o gráfico esquisito, agora você também tem uma mão esquisita. E na minha opinião esse conjunto passa uma sensação de terror. Tudo parece normal demais e ao mesmo tempo você sabe que as coisas não tão normais. Que tem algo de errado ali. Você sabe que em alguns minutos pode ter uma criança fantasma te perseguindo. Digo mais. Tem uma piroca ao invés do nariz do cara. Do lenhador. Se você for reparar bem, tem uma piroca aqui, ó, no lugar do nariz. E então você entra na caverna, dá alguns passos e encontra outro lenhador. Ei, você, vem aqui. O meu irmão te enviou? Abençoado seja ele. O choro tá vindo lá de baixo da caverna. Eu iria, mas a minha visão não é boa. Você deveria pegar essa faca. Quem sabe, vai que você precisa. Depois de falar com o segundo lenhador, você agora tem 3 caminhos para seguir na caverna. O caminho da direita te leva para um lugar com marcações na parede, ferramentas no chão. E alguém que tá mentindo pra muita gente aí vendendo coach na internet, né? Diz que conseguiu espantar um tubarão no braço, mas não tancou uma cadeira nas costas jogada por um idoso de quase 70 anos. E um altar com um livro no meio. Na capa do livro tá escrito Fazendeiros. E dentro tem uma lista cheia de nomes. Mas isso não é o mais esquisito. No caminho da esquerda você encontra uma pilha de ossos no chão. Incluindo uma falange pequenininha da mão direita de alguém.
Alguém deve ter morrido aqui. Esses ossos parecem de uma criança. E além dos ossos tem um buraco gigante na parede. Eu consigo ver algo brilhante, mas eu não consigo alcançá-lo. Depois de encontrar Tá essas vendo, coisas, gente? Do lado da esquerda... Calma aí. À esquerda você encontra um altar com um livro no meio. Na capa do livro tá escrito Fazendeiros. E dentro tem uma lista cheia de nomes. Mas isso não é Do lado da esquerda, você não encontra saída nenhuma. Ou do lado da direita, você não encontra saída nenhuma. No caminho da esquerda você encontra uma pilha de ossos no chão. E a continuação do caminho. O caminho tá na esquerda. Alguém deve ter morrido aqui. Esses ossos parecem de uma criança. E além dos ossos tem um buraco gigante na parede. Eu consigo ver algo brilhante, mas eu não consigo alcançá-lo. Depois de encontrar essas coisas, você fica meio confuso e tenta encaixar tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você se pergunta, onde estão os monstros? Onde tá o fantasma? Cadê os jumpscares? Será que esse jogo realmente é de terror? Agora só resta um caminho, o do meio. Quando você começa a andar por ele, você começa a ouvir o choro que os lenhadores estavam falando. E quando você passa por um corredor, você encontra um fazendeiro todo ensanguentado. E você faz o que qualquer pessoa normal faria. Você questiona ele. Por que você está coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro. O que foi que você fez? E é aqui que acontece uma coisa esquisita. Cada pessoa que jogou o jogo teve uma resposta diferente nas perguntas. Em algumas o fazendeiro tentava se explicar, e em outras ele só falava coisas totalmente sem sentido. Why do you have a knife? I found it. To stab your ugly eyes. Por que você tem uma faca? Vai se fuder. Depois do fazendeiro ensanguentado responder as perguntas, você pode decidir o destino dele. Se você deixa ele ir ou se você mata ele. Se você deixasse ele ir embora, ele só sumia. E se você matasse, você podia ver o nome dele no corpo dele. Independente da escolha que você fizesse, o jogo continuava e o choro também. Até que você chega no fim daquele caminho e você encontra uma mulher no chão, toda ensanguentada, mas ainda viva. Você fala com ela. Por favor, me ajude. Eu estou com muita dor. Eu vim aqui para acabar com a minha vida. Meu nome é Júlia e eu quero ver o meu filho e o meu marido no céu. Meu marido era um minerador nessas cavernas. Ele passou dias minerando até que um dia ele encontrou algo. Ele encontrou uma pepita de ouro. Eu pensei que com isso poderíamos nos aposentar e ficar confortáveis pelo resto de nossas vidas. Mas ele não confiou em mim. Ele enterrou a pepita de ouro para me aborrecer. E então ele desapareceu. Todos na vila ouviram sobre a minha sorte. Pensavam que eu estava rica. Eu estava tão envergonhada que eu não consegui contar para eles a verdade. Certo dia meu filho se perdeu nessa caverna. Ele foi procurar o papai. Ele queria fazer tudo ficar bem de novo. Mas ele nunca saiu da caverna. Eu procurei por ele, mas não o encontrei. F, filho da Júlia no chat. Agora eu não tenho ninguém. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a acabar com a minha vida? Depois de ouvir tudo isso, você pode escolher entre duas opções. Sim, feche os olhos. Ou, não, eu vou buscar ajuda. Escolhendo a segunda opção, ela grita pra você: então me deixa aqui, seu covarde, e joga sangue em você. Quando você tá voltando pra saída da caverna pra pedir ajuda, você encontra um fazendeiro no caminho. E ele te para e faz 3 perguntas. Por que você tá coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi um choro. O que foi que você fez? Em cada uma dessas perguntas o jogo deixa uma caixa de respostas. Mas não foi as mesmas... Você pode digitar absolutamente qualquer coisa. Não foi as mesmas perguntas, gente? Foi nesse momento que todo mundo que jogou o jogo percebeu o que estava acontecendo. What? Nossa, entendi. Nossa, que legal, cara. Puta que pariu. Depois de você responder todas as perguntas, o fazendeiro diz que vai decidir o seu destino e o jogo acaba. É assim que a história acaba, pelo menos por enquanto. Cabe ao próximo jogador decidir o seu destino, assim como você escolheu o destino do jogador anterior. Coloque seu nome, coloque seu e-mail. Você receberá um e-mail sobre seu destino. Obrigado por jogar. Você entendeu o que acabou de acontecer? Um jogo que parecesse só um terror single player. Caraca, que na verdade, maneiro! Era bem mais que isso. Durante todos os encontros que as pessoas tiveram com o fazendeiro ensanguentado, elas pensaram que ele era só um NPC. Mas não, era um player. Um player que registrou o nome dele e as respostas dele pro próximo jogador. Isso definitivamente era mais que um jogo. Era um experimento social.
que ninguém sabia que estava fazendo parte. Por mais que seja óbvio a reação de qualquer um quando você encontra um homem ensanguentado dentro de uma caverna, será que você seria capaz de se livrar da morte usando Mas por apenas que esse suas jogo foi palavras? banido, cara? Ou será que um homem ensanguentado conseguiria te convencer de que ele não fez nada? Todo mundo na época adorou o jogo, adorou os vídeos, ele recebeu muitas reviews positivas, todo mundo achou genial e muito original a ideia. Aí agora você deve estar se perguntando, Cipó Selvagem, se esse jogo era tão diferente e original, por que eu nunca ouvi falar dele? Por que ninguém mais falou dele? E a resposta é simples, o jogo não existe mais. Você não pode jogar ele. Ele foi removido da Steam e no site da GameJolt ainda dá pra baixar ele, só que não dá pra jogar. O criador fechou o jogo. Senhores, nós estamos na internet, um lugar cheio de seres humanos e de outros seres conhecidos como trolls. Um jogo totalmente gratuito em que você pode escrever qualquer mensagem anonimamente para outra pessoa ler. É óbvio que isso não ia dar muito certo. Entendi. Mas até isso serve como experimento social. Ver como as pessoas se comportariam diante de uma oportunidade troll como essa. Mas não foi isso que fez o criador fechar o jogo. Foi algo pior. Logo que o jogo viralizou, muitas pessoas entraram ao mesmo tempo pra jogar. Colocaram seus nomes e e-mails e enviaram pro banco de dados que mantém o jogo funcionando. Só que o Chris, o criador do jogo, não esperava e não fazia ideia do tanto de gente que estava jogando Moirai. E o servidor do banco de dados obviamente não aguentou tantos registros e caiu. O jogo ficou offline por 24 horas, porque no dia o Chris não estava na casa dele, ele estava jantando com a família. Nisso as pessoas começaram a mudar as reviews positivas do jogo para negativas, porque começaram a pensar que o jogo era só um esquema para roubar o e-mail da galera para vender para site de spam. Imagina a dor de cabeça do Chris. Ele conseguiu fazer o servidor voltar a funcionar e nisso várias pessoas avisaram ele sobre falhas de segurança no banco de dados. Ele corrigiu algumas, mas era coisa demais para ele conseguir fazer sozinho. Ele só estava gastando tempo e dinheiro para manter seguro o servidor de um jogo que ele não ganhou nenhum centavo. Até que um dia, do nada, o banco de dados do Moirai começou a receber milhares de novos registros, todos com o mesmo nome. Era obviamente alguém tentando sobrecarregar o servidor para derrubar ele. O nome que a pessoa registrou era um link para um canal no YouTube. O criador do jogo estranhou quando viu isso e abriu esse canal do YouTube. Ele foi na aba sobre do canal e lá tinha várias coisas falando sobre ele. No canal tinha linkado um Twitter e quando o Chris abriu esse Twitter, tinha vários posts falando sobre ele e sobre o fracasso com o jogo anterior dele, chamado Expand, que ele lançou em 2015. Caraca! Aquilo claramente era um ataque pessoal. A pessoa deixou os rastros de propósito. E o filho da p... não parou aí. Ele foi nos fóruns do jogo na Steam e publicou o script que ele estava usando para derrubar o servidor, para mais pessoas também usarem. Nisso o criador do jogo percebeu que não tinha mais o que ele fazer. Ele perdeu totalmente o controle. E então ele decidiu só fechar o jogo para sempre. Ele desligou os servidores do jogo e atualizou o jogo com uma mensagem na tela inicial. Moirai não está mais disponível para jogar. Obrigado a todo mundo que teve interesse no nosso pequeno jogo. Esse foi o fim de Moirai. Dias depois, o criador do jogo recebeu uma DM. Era só um olá. E ele reconheceu o nick. Era o mesmo nick do cara que postou o script nos fóruns do jogo. Ele respondeu, você tá querendo atenção? E o outro cara disse, sim, eu tô querendo atenção. O Chris já tinha fechado o jogo, não tinha mais o que fazer. Nem valia a pena discutir com esse cara. Exato. Então ele só fez uma pergunta. O que você achou do jogo? O cara que atacou os servidores revelou pra ele que também era um criador de jogos e perguntou se o Chris queria testar o jogo dele. Ele disse que não. Algumas pessoas até hoje lembram de Moirai com carinho e sentem saudade do jogo. Até chegaram a cogitar ir atrás do cara que fez tudo isso e expor e punir ele. Mas o próprio Chris apareceu pra dizer que não valia a pena, porque isso seria dar atenção pro cara, e era exatamente isso que ele queria. Essa parte da história dos servidores eu peguei no vídeo de um gringo chamado Weng, e nesse vídeo ele leu uma entrevista do Chris. Então os créditos dessa parte vai pro Weng. Fica a dica pros youtubers brasileiros aí, às vezes é bom acreditar os outros. A única forma de acessar o jogo atualmente é baixando a versão de speedrun dele, que foi a que eu usei pra colocar de fundo no vídeo. Só que não tem nenhuma graça a experiência sem o banco de dados de jogadores. E simples assim, um troll sozinho conseguiu estragar a experiência que milhares de pessoas gostavam. Será que um dia vai surgir outro experimento social igual o Moirai? Ou será que ele realmente era único? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu espero que eu consiga manter a história de Moirai viva por mais um tempo com esse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Sério, mano, se inscreve no canal. Mais da metade das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem nele. E eu sei que muitos youtubers falam isso, mas todos eles estão mentindo, menos eu. Eu tô falando a verdade pra você, então se inscreve no canal. Eu jamais mentiria pra você. E caso você use Discord com frequência, sinta-se à vontade pra dar uma passada no meu servidor. A Steph deu uma reformulada nele e ele tem umas coisas bem legais. Tipo um canal onde você pode mandar sugestões de vídeo caso você tenha uma sugestão legal. Por favor, manda sugestão legal. Um canal que avisa quando tem alguma plataforma dando jogo de graça. E um canal pra você comprar waifus 2D, caso você seja um degenerado.
dá uma passada lá. discord.gg/bonde do Hatak. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... Não, já que ele pediu uma dica de vídeo... Ai, Moreno, esse jogo não vale mais a pena falar, não. Eu acho que vale. Fala do que foi o desastre chamado New World da Amazon Games. Vai gerar muito conteúdo, tem muita informação. Eu fiz parte pra caramba da comunidade de New World. Eu, inclusive, participei do evento de lançamento do jogo. Tá ligado? Eu joguei a alfa fechada, eu joguei a alfa aberta, eu joguei a beta fechada, eu joguei a beta aberta. No dia do lançamento oficial, eu fiz uma live de 16 horas e 20 minutos jogando New World das 7 da manhã até meu dedo não aguentar mais. Foram 2 meses de jogo lançado de forma legal, até que descobriram o primeiro bug. E os jogadores começaram a explorar e abusar desse bug. E depois disso começaram a descobrir mais bugs, e deu ruim pra caralho. Mas vai valer a pena. É até bom que você cutuca a Amazon, Bruno. Confia em mim. Você vai ver a quantidade de bosta que foi New World. Quer dizer, a expectativa e a realidade. A realidade aqui, ó. A expectativa aqui no topo. Enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.